Olá, alunos, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Abraão Barros. Sejam bem-vindos à nossa aula de hoje. A nossa aula de hoje irá dar continuidade ao conteúdo atletismo. Será a aula número 2 desse conteúdo. Sejam todos bem-vindos. Vamos à nossa aula. Lembrando que nós iremos dar continuidade sobre alguns esportes, sobre a historicidade do atletismo. Então vamos à nossa aula. Começando nossa aula então, Jogos Olímpicos, atletismo no Brasil. Iremos aprender um pouco sobre o atletismo, como ele chegou no Brasil. Atletismo no Brasil. No Brasil, o atletismo começou a aparecer nas décadas finais do século XIX, por volta dos anos 1880, quando se começou a vincular as notícias sobre a prática do atletismo em solo nacional. Isto se deu muito por estrangeiros que estavam residindo no país e já traziam uma bagagem cultural da modalidade. Perceberam, pessoal? Então, o atletismo veio de estrangeiros que vieram para o Brasil e trouxeram essas modalidades para o nosso país. A partir do século XX, então, o atletismo ele se tornou uma modalidade disseminada no Brasil, se tornou mais comum, mais popular no Brasil, fazendo com que em 1914 a antiga Confederação Brasileira de Desportos, a CBD, se filiasse à IAAF, Associação Internacional das Federações de Atletismo, 2 anos após sua fundação. Então, nesse período, as primeiras competições, elas começaram a surgir. Pessoal, prestem atenção, nesse conteúdo que vocês estão observando, podem cair questões, tá? Que vocês irão responder na nossa atividade, tá? Pelo Google Forms, tá certo? Fiquem atentos aí a essas federações, como, por exemplo, a CBD, como também a IAAF. Iremos aprender um pouquinho também sobre essas federações. Fiquem atentos, tanto na questão também dos anos que surgiu o atletismo no Brasil. Próximo slide. Vamos aprender um pouquinho agora sobre a suspensão dos Jogos Olímpicos. Como foi, por que aconteceu a suspensão, em que ano isso ocorreu, por que isso ocorreu. Então, os Jogos Olímpicos eles foram suspensos no ano de 393 pelo imperador Teodósio I, alegando que os jogos eram considerados atividades de culto pagão. Traduzindo assim, pessoal, para vocês que talvez não entendam, para deuses pagãos, deuses que não são ligados ao cristianismo. O ressurgimento do atletismo de forma moderna ele teve suas primeiras manifestações na Grã-Bretanha no século XVIII, tornando-se assim evidente no século XIX, com o retorno dos Jogos Olímpicos da Era Moderna, que eram formadas pelas corridas, pelos saltos, pelos lançamentos e provas combinadas. Assim sendo, pessoal, a partir desta viagem pela história do atletismo, no surgimento, passando pela criação e suspensão dos Jogos Olímpicos na Antiguidade e chegando assim ao retorno dos Jogos na Era Moderna. Assim nós podemos constatar que o atletismo ele passou ali por um processo de institucionalização, a fim de regulamentar sua prática em todo o mundo. O que aconteceu, pessoal? Vimos nesse período aí que houve uma proibição devido ali a um conhecimento que esse imperador teve e ele acabou bloqueando assim esses jogos nesse período. Mas quando foi que houve a primeira competição? A primeira competição, pessoal, de atletismo no Brasil, ela foi realizada no ano de 1914, bastante tempo, né? Há mais de 100 anos atrás.
Quem foi que iniciou, assim, deu a iniciativa, o pontapé inicial? Foi um jornal, o jornal O Estado de São Paulo. E essa competição foi composta na época pelo que hoje seria a prova de decalto. Mas naquela ocasião foram realizadas 12 provas. Então, no Brasil, no passado, em 1914, no atletismo ocorreram 12 provas. No ano de 1921, a cidade de São Paulo ganhou seu primeiro estádio atlético, o Paulistano. Na mesma década, a cidade do Rio de Janeiro também adotou a prática do atletismo, que acabou promovendo torneios em São Paulo e na capital fluminense. Ainda naquela década de 1920, o Brasil teve a oportunidade de participar da primeira Olimpíada. Em 1924, o país participou dos Jogos Olímpicos de Paris, na França, com 8 atletas no atletismo. Em 1928, o Brasil acabou desistindo ali da participação, retornando nos Jogos de 1932, em Los Angeles, nos Estados Unidos, em que tivemos a participação de atletas competindo assim no atletismo. Então, bem interessante, né, pessoal, essa história, ressaltar, relembrar, para nós entendermos melhor. Pessoal, iremos ter agora uma sugestão de atividades para vocês. Muito bem, alunos, chegamos ao final da nossa aula sobre o conteúdo atletismo. A atividade proposta para vocês será qual? Essa atividade proposta será sempre por meio, quando possível, por meio do Google Forms, tá? Então, vocês irão fazer o quê? Vocês terão que ir lá no Google Forms, irei disponibilizar para vocês o link no grupo da escola para que vocês possam acessar diretamente o Google Forms e vocês responderem a atividade. Atividade simples, baseada no conteúdo que vocês estudaram agora na aula, certo? Esperamos que tenham gostado da nossa aula, tirem o máximo de proveito, respondam com calma, reflitam sobre o conteúdo e absorvam bastante conhecimento. Pessoal, até a nossa próxima aula. Forte abraço a todos.